Ricardo, o Rio de Janeiro já tem uma administração terceirizada em vários setores, inclusive da saúde. A equipe de saúde da família que existe, essas 150 que o Paulo Pinheiro falou, elas são administradas por ONGs. Quando nós aprovamos as OS na Câmara, aprovamos compreendendo que é um tipo de organização que permite um controle maior. Está dito na lei, por exemplo, que todas elas têm que prestar contas ao Tribunal de Contas, à Câmara de Vereadores e disponibilizar na internet aquilo que foi empregado do recurso passado pela Prefeitura. No caso das UPAs, as do Estado, elas começaram a ser administradas pelo Corpo de Bombeiros. O Bombeiros é que a Prefeitura não pode fazer isso, ela não pode botar o bombeiro para administrar. E nós avaliamos com o prefeito que se a Prefeitura fosse realizar um concurso, montar toda uma estrutura de servidor público para ter as UPAs, provavelmente a primeira UPA seria inaugurada no último ano do governo Eduardo Paes. Nós queremos inaugurar a primeira UPA ainda em 2009. A primeira UPA já até escolhida, será a UPA da Vila Kennedy. A Vila Kennedy. O prefeito, inclusive, já disse que gostaria de inaugurá-la como presente de aniversário agora em novembro. Essas UPAs, pela urgência que elas têm, eu diria com toda sinceridade aqui aos ouvintes, ao Paulo, a população, ela de fato hoje, é um drama, a saúde pública é um drama. E as UPAs, elas se constituíram numa conquista. As pessoas, eu tenho recebido em meu gabinete a quantidade enorme de pessoas que procuram para dizer o seguinte: eu quero ter uma UPA no meu bairro. Todo mundo quer uma UPA no seu bairro. Todo mundo quer uma UPA agora, né? Então a OS foi o caminho que nós encontramos mais rápido, mais transparente, de maior controle social, para poder fazer funcionar um serviço essencial à população. Vereador Paulo Pinheiro, é inegável que entre OS e ONGs, as OS me parecem que são mais transparentes, pelo menos devem ser mais transparentes porque estão reguladas por uma legislação específica. As ONGs, na maioria das vezes, se transformam em caixas pretas que ninguém tem acesso porque, enfim, não há nada que as subordine do ponto de vista real, concreto. Agora, o senhor concorda que as OS e da maneira que foram organizadas no Rio se constituem no melhor mecanismo para a exploração, para a gestão desse segmento, no caso das UPAs? Eu discordo inteiramente, tanto que votei contra, fui um dos 7 ou 8 vereadores que votaram contra, não por uma questão ideológica, nem por ser oposição, que representa oposição na casa ao prefeito Eduardo Paes. Ao contrário, eu mostro, por exemplo, em relação à saúde da família, que acertadamente, volto a dizer, acho que o secretário de saúde, o prefeito, tem o interesse de melhorar, de acertar na saúde. Até agora, são 9 meses, nós não vimos esse resultado. Estamos ainda nas promessas. Como acreditamos nas promessas, vamos esperar que melhore. Por enquanto, a situação é muito ruim na área do município, na área do Estado. Mas a questão... Por que razão o senhor discorda das OS? Vou dar um exemplo no Saúde da Família. O Brasil tem vários, o Programa Saúde da Família é um programa nacional, um programa do Ministério da Saúde. No Brasil inteiro, elas estão. Belo Horizonte, por exemplo, tem um belíssimo sistema de saúde preventivo. Mas o que acontece? Em nenhum lugar do Brasil, em todos que deram certo, que o Ministério da Saúde patrocina, 18% a 20% dos recursos do Saúde da Família são patrocinados pelo Ministério da Saúde, em nenhum deles há a gestão terceirizada. Só aqui no Rio de Janeiro. Por isso, aqui no Rio de Janeiro não deu certo. Agora mesmo, foi uma das críticas e um desafios que eu fiz na aprovação. Será que foi isso que determinou o fato de ter sido terceirizado ou foi a falta, digamos, de orientação do poder público para que esse projeto realmente merecesse atenção? O senhor disse ainda há pouco que o prefeito César Maia não tinha como prioridade a questão do Programa Saúde da Família. Não teria sido essa a razão do projeto não ter sido desenvolvido no Estado e não o fato de estar sendo gerido por onde? Não, acho que o grande problema do Saúde da Família o governo tem que querer, o César Maia não queria, não andava aqui no Rio de Janeiro, o Rio de Janeiro é a capital brasileira com a menor cobertura de saúde da família. Mas ele fez de outra maneira, ele terceirizou, ele não era contra a terceirização. Ele pegou o Hospital de Jacareí e terceirizou. Então não é que ele fosse contra a terceirização. O problema é que não há no modelo, por exemplo, as primeiras empresas, as primeiras pessoas jurídicas a se habilitarem aqui no Rio após a aprovação do projeto, não são só uma que é do Rio de Janeiro, só a Fiotec. São 2 de São Paulo e uma de Curitiba. Nós do Rio de Janeiro não temos capacidade de administrar a rede pública, vamos ter que receber de São Paulo empresas para fazer isso, de Curitiba. Então, este é um problema. Quem é que tem experiência para tocar, para levar adiante o projeto de saúde da família? É o funcionário público. E essa é a nossa grande discordância em relação ao governo achar que isso, mesmo em São Paulo, onde o Serra acabou de fazer a mesma coisa, piorando uma situação, lá ele está dando 25% das ONGs que trabalham em hospitais vão abrir para os seguros de saúde. Será uma tragédia se isso acontecer em São Paulo e se vier aqui para o Rio de Janeiro.
Por quê? Porque este programa Saúde da Família, ele deve ser gerado pelo funcionário público, ele precisa ter o funcionário concursado, porque o grande problema que o César Maia teve com Saúde da Família é que ele utilizou ONGs que não trabalhavam como deveriam trabalhar. Hoje, todas elas são, inclusive, alvo de uma CPI na Câmara. Eu não acredito no Saúde da Família como nas UPAs, e acho que a questão da UPA, o povo, não tem dúvida do que o Adilson falou, o povo gosta muito, mas o povo nem sempre está certo naquela sua escolha. Ele vai lá, cada um sabe o que é a UPA depois que ele usa. Mas, vereador, se o prefeito não adota as OS, ele vai ter que cair nas ONGs, porque não há quadro no servidor público, não há tempo de fazer concurso, preparar-se, construir as UPAs para que elas sejam operadas por servidor público já concursado. Você acha que haveria tempo hábil para se fazer concurso, para se lançar edital de concurso, realização de provas, seleção, haveria a possibilidade. E se fazer, digamos, a gestão das UPAs eu acho que sim. exclusivamente com os servidores públicos? Eu propus, inclusive, eu participei da campanha do Gabeira e ajudei a preparar o programa de saúde do Gabeira. Havia lá uma opção, queria disputar realmente com as UPAs, com a iniciativa privada, fazendo um modelo, exatamente o modelo que as organizações sociais falam. Contrato de gestão, acho perfeito, metas a alcançar, só que eu não preciso contratar terceiros para fazer isso. Eu tenho excelentes técnicos. O Rio de Janeiro tem a maior capacidade instalada, a maior quantidade de técnicos, de universidade, tem a Fiocruz, tem todos os mecanismos para que nós tenhamos aqui os nossos gestores públicos. O que acontece é que eles nunca tiveram oportunidade. O grande problema é que o gestor público sempre é indicado politicamente, sempre deve favor ao político e não ao técnico. Esse é o grande problema. Eu queria tudo isso, o mecanismo, tudo aquilo que o governo dá para a ONG, tudo que o governo dá para as organizações sociais, dê no Montpellier, faça um experimento. É uma proposta que eu faria. Eu queria pegar o Hospital de Jacari e transformar o Hospital de Jacari em tudo que as ONGs podem fazer com contratos, mas feito pelo funcionário público. E queria a oportunidade de ter essa experiência. É a proposta que a gente fez. Vamos avaliar. O que não pode acontecer. O vereador, o senhor que é do PT, que tradicionalmente se alinha, digamos, com a postura, com a corrente daqueles que defendem o fortalecimento do serviço público, do servidor público, do quadro de servidores públicos. O PT tem uma longa história de tradição de defesa nesse campo. Como é que o senhor vê essa observação feita pelo deputado Paulo Pinheiro, que é um ex-petista? Eu estava ouvindo aqui meu querido amigo Paulo Pinheiro, que disputou a eleição pelo PPS, que tinha o Gabeira como candidato, que era uma aliança do PPS e do PSDB e do PV, e no segundo turno com apoio do DEM, e que não teria dificuldade nenhuma de implantar OS no Rio de Janeiro, que não é uma questão de natureza ideológica. Eu tenho muita afinidade ideológica com o Paulo, mas acho que esse assunto ele não tem um viés ideológico, até porque, veja bem, a gestão do Programa de Saúde da Família será feita por servidores públicos de carreira. Quem vai comandar na prefeitura a implantação do programa são servidores de carreira. Quem coordena o programa são servidores públicos. Agora, na ponta, por exemplo, como é que você faz para contratar agentes comunitários lá dentro de uma comunidade conflagrada pelo problema da violência urbana do Rio de Janeiro, em que você não pode levar, às vezes, um cidadão de fora da comunidade para dentro, tem que contratar morador. Você não pode dirigir um concurso para dentro daquela comunidade especificamente. Então, a OS é uma saída que não serve para tudo, não podemos achar isso. Nós continuamos... A Câmara, inclusive, botou algumas restrições. Não pode, por exemplo, os hospitais serem administrados com OS, né? Hospital, escola, na verdade, quer dizer, as OS serão restritas, no caso da saúde, a questão do Programa de Saúde da Família, que já está terceirizado, e das UPAs, que são uma novidade da Prefeitura. O Hospital de Jacari, que na verdade já estava terceirizado desde a gestão do César Maia. Agora, eu repito, e não só eu, a intenção do governo Eduardo Paes é de que nós possamos ter todo o controle do programa feito por servidores de carreira. A resposta para o Adilson seria a seguinte: Brasília, o PT acabou de votar a profissão de agente comunitário de saúde e o salário mínimo de 680. E eu tenho um projeto na Câmara. Acho maravilhoso isso. E eu tenho um projeto na Câmara do Rio criando a categoria do agente comunitário de saúde. Agora, o que eu digo é o seguinte: você vê que na campanha eleitoral esse tema era um tema posto pelos partidos que faziam parte da Aliança do Paulo. Eu fazia parte da Aliança que não defendia isso. Mas nós chegamos a um processo agora real, porque você sabe que no Brasil é assim, Ricardo, a campanha eleitoral, ela põe um debate próprio do momento da disputa do voto. Mas depois que passa a eleição, a gente chega no mundo real, de governar a cidade, uma cidade complexa como o Rio de Janeiro, e que a população espera o quê? Respostas objetivas para resolver o problema dela. É aí que a gente tem que entender como é que faz isso. Na hora da votação das OS, em Brasília, o PT estava com uma ação direta de inconstitucionalidade contra as OS, e no Rio estava favorável, realmente. Vamos ao rápido.